Vou pedir para você abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. É o livro, logo depois dos Evangelhos, vem o livro de Atos, depois já é a carta de Paulo aos Romanos, é a primeira das cartas de Paulo, capítulo 8. Versículo 28. Amém, gente? Diz assim a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui é muito interessante porque ele fala que ele age para o bem, que todas as coisas agem para o bem. Não são só as coisas boas, não são só as coisas fáceis, não são só as coisas que nós entendemos, mas são todas as coisas que agem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? Curva a sua cabeça. Vamos adorar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez aqui, humildemente, meu Pai, nos esvaziando da nossa sabedoria, nos esvaziando, meu Pai, de preconceitos que nós temos. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos encher da Tua revelação, que o Senhor venha com isso avivar nossa fé, que o Senhor venha com isso, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, a nos fazer crescer e amadurecer em Ti, em um nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, gente? É curioso que agora há pouco eu saudei vocês com a paz de Deus, mas hoje a palavra vai ser sobre guerra. Jesus falou no Sermão do Monte que bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores são aqueles que trazem a paz. E a paz muitas vezes é trazida através de uma batalha, através de uma guerra, através de um conflito. Amém? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma história que é bem conhecida, certamente você já ouviu, ainda que você esteja vindo aqui pela primeira vez hoje. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Vocês são muito bem-vindos, gente. Vocês são muito importantes para essa casa. Amém? Então, mesmo vocês que estão vindo aqui pela primeira vez hoje, que talvez nunca tenham aberto uma Bíblia, você provavelmente já conhece essa história, porque é uma história muito conhecida. Mas a gente vai falar dela hoje de uma forma que eu quero propor a vocês que nós nos aprofundemos um pouco mais. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Se tiver difícil para você abrir, fique em paz. Os versículos vão estar aqui no Data Show. Depois você pode ler na sua casa. Se você tiver com dificuldade, anota. Depois você chega em casa e lê tudo que a gente está lendo aqui. Amém, gente? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim: um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze
e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Já ouviu falar essa história? Conhece Golias? Já ouviu falar sobre Golias? Um gigante. Amém, gente? Golias, descrito aqui nesses versículos que a gente leu, passou a diariamente desafiar o exército de Israel. Diariamente. E pedir que um soldado fosse enviado para enfrentá-lo. Então surge nessa história um rapazinho, 15 anos de idade, mais ou menos aí 1,5 m, 1,60 m. Golias tinha 2,90 m. Eu tenho 1,85 m. Esse palco tem mais ou menos 1 metro. Meu filho, vem aqui. Você tem 1,42 m. Para você ter uma ideia da proporção de Davi para Golias. É essa. Davi tinha 15 anos, era mais ou menos desse tamanho, um pouquinho mais alto, talvez uns 4 dedos a mais. Pode ir lá, filho. Talvez Davi tivesse uns 4 dedos a mais que a altura do meu filho, e Golias da minha altura aqui em cima. Amém? Opa. Não derrubei nada. Golias ficou 40 dias fazendo esse desafio. Depois desses 40 dias, por acaso, eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que todas as coisas são provisão de Deus. Amém, gente? A gente acabou de ler que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Davi amava a Deus. Então esse acaso era algo que Deus preparou que fosse cooperar a favor dele. Então, por acaso, Davi estava no arraial israelita e ouviu esse desafio de Golias. E ele também ouviu o que o rei Saul prometeu para a pessoa que enfrentasse e vencesse o gigante. 1 Samuel 17:25 fala assim: o rei daria grandes riquezas a quem vencesse o gigante. Também lhe daria sua filha em casamento e isentaria de impostos em Israel a família de seu pai. Olha o que o rei estava oferecendo. Daria riquezas, e essas riquezas seriam isentas de impostos. Olha isso. E ainda daria a sua própria filha em casamento. Quem vencesse esse gigante se tornaria um príncipe. Passaria a fazer parte da família real. Depois, a gente conhece a história de Davi. Davi se tornou rei. Davi se tornou rei depois que Saul morreu, que Jonatas morreu, mas Davi já tinha sido ungido para que seria rei muito antes disso. Amém? Por que Davi pôde se tornar rei? Apesar dele ser ungido, você acha que foi um golpe de estado? Não, ele era um príncipe. Ele era o primeiro na linhagem sucessória. O rei morreu. Jonatas, que era o príncipe herdeiro, morreu. Quem sobrou? Davi. Por que ele pôde se tornar rei de forma legítima? Porque ele venceu o gigante. Amém, gente? Então, por acaso, Davi estava no arraial de Israel quando viu o gigante pelo 40º dia fazer esse desafio. Tem uma coisa que a gente precisa entender sobre estratégia de guerra. A gente vai falar sobre estratégia hoje. Naquela época tinha 3 tipos de tropas de guerreiros, de tropas para guerra. Tinha tropa de infantaria, tinha cavalaria e tinha artilharia. Não tinha avião, não tinha tanque, não tinha submarino, eram essas 3. Era infantaria, cavalaria e artilharia. E o normal, quando a gente fala de uma guerra que é simétrica, é que alguém da infantaria se levantasse para enfrentar Golias, que era um soldado de infantaria. Amém? Só que nessa situação, qualquer soldado estaria em desvantagem. Você viu a diferença de altura aqui, com um exemplo com meu filho? Era essa a diferença de altura, de porte. Pelo peso da armadura e das armas de Golias, você imagina a força bruta que aquele homem tinha.
qualquer soldado entraria em desvantagem para uma luta de infantaria. Golias era que nem um tanque de guerra. Ele estava pronto para esmagar e atropelar qualquer soldado de infantaria que se levantasse para lutar contra ele. Ele era um herói de guerra experiente. Ele já tinha experiência nesse tipo de batalha, ele já tinha travado esse tipo de batalha. E ele sempre tinha ganhado esse tipo de batalha, porque ele estava lá vivo, em pé. Amém, gente? Ele certamente estava esperando que o combate fosse simétrico. Mas Davi vinha sendo treinado, Davi vinha sendo capacitado para um outro tipo de combate. Ele era fundeiro. O que é fundeiro? Ele manejava a funda. Se fosse hoje, a gente fazer uma comparação com as Forças Armadas de hoje, Davi era como se fosse um sniper. E ele praticou com a funda por muitos anos, defendendo as ovelhas do pai dele de ataques de leão, de ataques de urso. Com isso ele foi sendo preparado. Belém, a cidade de Davi, que é da tribo de Judá, ficava próximo da divisa entre Judá e Benjamim. Você sabe o que a Bíblia fala para a gente sobre os fundeiros da tribo de Benjamim? Abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 20, versículo 16. Fica lá depois do Pentateuco, tem o livro de Josué, depois Juízes. Antes do livro de Ruth. A gente está em 1 Samuel, volta um pouco. Você vai voltar a Ruth e logo já é Juízes. Juízes 20, 16. Quando você achar, levanta a mão para saber. Amém. Diz assim: dentre todos esses soldados da tribo de Benjamim, havia 700 canhotos muito hábeis, cada um deles podia atirar com a funda uma pedra em um fio de cabelo sem errar. Olha a capacidade que esse pessoal tinha. Olha a habilidade que eles tinham desenvolvido com essa arma. Eles podiam atirar em um fio de cabelo com uma pedra sem errar. A gente ouve a história de Davi e Golias, muitas vezes a gente imagina que ele pegou um estilingue para atirar uma pedra. Não foi. Foi uma arma de artilharia. Era uma arma pesada. Amém, gente? A Bíblia não traz maiores detalhes sobre a preparação de Davi para esse combate, como fundeiro. Mas pelo lugar onde ele vivia e pela habilidade que foi desenvolvida por ele, é fácil a gente supor que ele teve um instrutor da tribo de Benjamim. Amém? Então, é uma situação em que a vitória do inimigo era praticamente certa em um combate simétrico, Deus levantou um homem para guerrear com uma arma diferente, com uma arma que era inesperada. Você sabe o que Deus fala das nossas armas? 2 Coríntios 6, 7. Está lá, ó. Se você não achou, lê em um dos telões, depois, aí você acompanha com a gente, depois você pode anotar isso aí para ler na sua casa. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Essas são as nossas armas, são as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Está lá? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, gente? Agora um trecho conhecido, Efésios 6,
versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente tem aqui o apóstolo Paulo falando as nossas armas. Quais são as nossas armas? O escudo da fé. E a nossa espada qual que é? É a palavra de Deus. Amém, gente? As nossas armas, além de serem espirituais, elas são diferentes das armas do nosso inimigo. Quais são as armas que o inferno tem para trabalhar e para intentar contra nós? Ele trabalha com a mentira, ele trabalha com o engano, ele trabalha com o roubo, com a trapaça, trabalha com desejos sexuais que são impuros. Ele trabalha contra a família. Ele trabalha para que você não duvide de Deus, mas tenha raiva de Deus, porque ele leva você a pensar que Deus é obrigado a te dar alguma coisa. E se por um acaso não acontece, ele te leva a ficar com raiva de Deus, porque falta o equilíbrio. Mas quais são as nossas armas? As nossas armas, elas giram em torno do amor, fé, bondade, benevolência ou amabilidade, mansidão, domínio próprio, paciência, paz. Uma arma que a gente tem é o jejum. O jejum Deus não introduziu na igreja só porque crente come muito. É um motivo. Crente come tanto que Deus inventou o jejum. Mas não é só por causa disso. É porque é uma arma nossa enquanto igreja. Quando a gente jejua, a gente está dizendo para Deus que Ele é mais importante do que a nossa satisfação com os alimentos. A gente está dizendo para Ele que Ele é mais importante para nós do que o sustento do nosso corpo. É isso que a gente diz para Ele quando a gente jejua. É uma arma poderosa da igreja. É uma arma poderosa que você tem disponível, que eu tenho disponível. Amém? A oração é uma arma muito poderosa que a gente tem. Jesus disse para a gente orar sem cessar. Jó foi restaurado e restituído enquanto ele orava pelos seus amigos. A oração é uma arma nossa enquanto igreja. As nossas armas são diferentes das armas do nosso inimigo. Amém? Amém, gente? Mas além dessas armas serem diferentes, nós temos algo que nos assegura a vitória nas nossas batalhas, que é a autoridade que o próprio Senhor Jesus nos conferiu. E agora, acabando essa introdução, vamos começar a palavra. Vocês estão comigo mais umas 3 horas? Amém, gente? Bom, quem está pela primeira vez aqui, eu estou brincando. Só mais umas 2h30 no máximo. Lucas 10, versículo 17. Jesus tinha enviado 72 de seus discípulos, que não faziam parte dos 12. Então já era um segundo nível de discípulos, amém, gente? Ele fala outros 72.
Ele enviou esses outros 72 para ir na frente dele. Ele falou: ó, eu estou indo nesse rumo aqui, eu vou passar nessas cidades. Vai na minha frente. Anuncia que o reino de Deus está chegando. Anuncia, vai na minha frente e anuncia. Prepara o meu caminho. Anuncia para mim que eu estou indo. E eu dou autoridade que no meu nome vocês vão pisar serpentes, vocês vão pisar escorpiões, nada vos fará dano. Vocês terão autoridade para curar, vocês terão autoridade para expulsar demônios. E esses 72 foram na frente de Jesus e voltaram com um relatório. Lucas 10:17 diz: os 72 voltaram alegres. E eles disseram: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. Mas o que é esse em nome de Jesus? Por que eles tiveram autoridade para agir em nome de Jesus? Será que eles falaram: em nome de Jesus, demônio, sai? Como se fosse uma palavra mágica, tipo, abracadabra, sai? Não. Não foi isso. A gente pode assumir que a autoridade que Jesus conferiu é como se fosse uma procuração que Jesus deu. Jesus pegou uma procuração, entregou para aqueles homens e falou assim: ó, vai no meu nome. Você vai falar no meu nome. O que você agir é no meu nome. É como se eu estivesse falando, é como se eu estivesse agindo. Essa é a autoridade que Jesus nos confiou enquanto igreja. Amém, gente? Mateus 28, versículo 18. Vou tomar uma água rapidinho aqui enquanto vocês abrem. Amém, gente? Mateus 28, 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Qual autoridade foi dada a Jesus? Toda. Toda a autoridade nos céus e na terra. O inferno tem forças para resistir a você? Depende. Qual arma você está usando? O inferno tem forças para te parar? Depende. Qual arma você está escolhendo usar? Você está escolhendo usar a sua entrega a Deus, o seu relacionamento com Ele, a sua fé e fidelidade? Ou você está escolhendo na sua empresa sonegar imposto? Ou você está escolhendo omitir coisas na declaração do imposto de renda? A gente sempre tem um exemplo: eu achei um dinheiro, eu sei de quem é, eu devolvo, eu sou bom. Me deram o troco errado, eu devolvo. Pô, eu sou fiel. Mas isso é imposto de renda. Você está declarando de acordo com o que tem que declarar? E a sua empresa? Você está omitindo coisas no seu faturamento? Você está deixando de gerar notas fiscais? Eu não estou falando se você é MEI. Se você é MEI, você não paga imposto. Você paga só uma taxa fixa. Mas, eu tenho uma empresa multinacional e eu só emito 10% das notas. É certo isso? Qual arma você está usando? Você está usando a arma que Deus nos deu? Ou você está usando a arma da conveniência desse mundo? Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas será que você, quando o acusador olha para você, Deus vai virar e falar: esse meu filho,
Eu tenho andado reto. Se meu filho tem dado bom testemunho. Lembra que ele falou de Jó? Lá em Jó capítulo 1? Não tem nada que desabone ele. Nós temos que andar de acordo para que nós sejamos luz onde a gente for. Amém, gente? A gente tem que ser luz. A gente tem que ter equilíbrio. Ah, Jesus me deu autoridade para fazer qualquer coisa, então eu vou orar e eu vou declarar em nome de Jesus que eu vou ganhar na loteria. Isso é equilíbrio? Isso não é equilíbrio. O que é equilíbrio é você saber que o que você faz, você está representando um reino. Onde você vai, você está representando um reino. Eu não vou pedir para você abrir, até porque eu não passei para o Data Show, mas em Josué capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, Deus falou para Josué assim: Josué, meu servo Moisés é morto. Mas levanta-te, porque onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei como herança, como eu prometi a Moisés. Hoje, a gente tem essa mesma promessa, porque Josué viveu em um período, em uma geração de conquista de território. Nós, igreja, vivemos em um período de conquista de território. Você tem ouvido já há bastante tempo o pastor Davi falar sobre Páscoa, sobre Pentecostes, sobre cabanas. Nós estamos entrando no tempo das cabanas. Quem já ouviu o pastor Davi falar isso? Nós estamos entrando no tempo das cabanas. O tempo das cabanas é um tempo de peregrinação e conquista. E nós, enquanto igreja, temos a autoridade que foi confiada a Jesus e Ele confiou a nós para conquistarmos. Mas Deus falou para Josué lá também: todavia, não deixes de falar sobre esse livro, sobre a minha palavra, sobre as escrituras, de dia e de noite, para que você não se desvie da palavra, para que você não se desvie dos ensinamentos, para que você não se desvie das escrituras. Amém, gente? A gente é igreja, a nossa arma é a palavra de Deus. Nós temos que ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra de Deus. Manejar bem é saber de cor? Ou manejar bem é saber praticar? Alguém que maneja bem uma espada é alguém que conhece o que é o cabo, o que é o pomo, o que é o guarda-dedo, o que é a lâmina, ou é a pessoa que sabe usar e manusear? O que é o manejar bem? Manejar bem é saber colocar em prática. Amém? Seja um obreiro aprovado que maneja bem a palavra, que maneja bem as escrituras. Como você vai aprender a manejar bem? Você tem que saber tudo de cor? Não, você não precisa saber tudo de cor. Tem muitos textos que eu cito aqui que eu nem sei onde estão, mas eu sei que eles estão lá, porque eu já li. Amém? E eu peço direção ao Espírito Santo para agir. Porque é Ele que nos conduz. Ele que nos auxilia. A palavra que está escrita no original para Espírito Santo é paracleto. Paracleto era um homem no soldado, no exército romano, que acompanhava o exército, servindo como conselheiro, aconselhando qual era o caminho que o exército devia seguir, aconselhando os generais, aconselhando os comandantes, para que eles pudessem trilhar um caminho equilibrado e fossem conduzidos à vitória. Esse é o Espírito Santo conosco hoje. Ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso instrutor. Você não precisa saber de cor todos os versículos da Bíblia, mas é importante que você conheça.
Se você não conhecer, para que você tenha um entendimento, ele vai ter que revelar a você como ele revelou a Paulo. Ele vai ter que revelar a você como ele revelou a Samuel. Ele vai ter que revelar a você como ele revelou a Elias. Vai ter que revelar a você como revelou a Moisés. Mas ele já revelou a esses homens. A nossa missão, a nossa função é conhecer o que Deus revelou a esses homens. O entendimento, o Espírito Santo nos traz, se você conhecer. Eu sou professor de matemática. Olha que coisa. Eu sou engenheiro, sou professor de matemática. E uma coisa que eu sempre falei, dando aula de matemática, é que uma criança que tem dificuldade com matemática, ela precisa ser alfabetizada em matemática. Cada coisinha nova que ela aprende, é como se fosse uma ferramenta a mais que ela colocou na caixa de ferramentas. Tem um amigo meu que é de humanas. Ele falou assim, ele fez um comentário uma vez num grupo que eu estava junto com ele, falou assim, mais um dia se passou e eu não usei b ao quadrado menos 4ac. Raiz de delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Mais um dia se passou e eu não usei isso. Aí eu falei para ele, mas você sabe, se um dia você precisar, você vai saber usar. Amém? A nossa caixa de ferramentas está aqui. Cada conhecimento novo que a gente se permite, é uma ferramenta nova que a gente adiciona nessa caixa de ferramentas. Isso vale para matemática, isso vale para português, isso vale para liderança, isso vale para negociação, isso vale para fazer uma cirurgia. Um médico na faculdade aprendeu todas as ferramentas que capacitaram ele, depois de formado, a fazer uma cirurgia. Essas ferramentas podem levar alguém a construir uma ponte, se ele estiver estudando e adquirindo as ferramentas certas para isso. Amém? Nós somos igreja. As ferramentas que nós temos que adquirir estão aqui, ó. Palavra de Deus. A revelação vem do Espírito Santo. Mas a revelação do que significa, de como aplicar. A palavra de Deus está aqui. Deus não falou comigo. Você leu a Bíblia? Porque você pode não ouvir a voz de Deus, mas você pode ler a voz dele. Amém? A Bíblia não é a palavra de Deus? Então você pode conhecer a palavra de Deus lendo. Você não precisa ouvir. Eu estou indo na igreja e eu não tive uma experiência com o Espírito Santo hoje. Você já leu? Você pegou para ler e para declarar sobre a sua vida, porque nós temos autoridade de declararmos bênção ou maldição, vida ou morte. Moisés falou para Israel que isso estava diante deles, que eles podiam escolher, e nós podemos escolher, e nós podemos declarar, porque nos foi dada autoridade. Quando a gente pega lá na criação, a gente não vê que disse Deus, haja luz e houve luz? Disse Deus, haja isso e houve. Disse Deus, haja aquilo e houve. Qual é o poder da palavra? É um poder criativo. Deus criou tudo através da palavra. No Evangelho de João a gente tem uma outra revelação. João diz, no princípio era aquele que é a palavra. Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Então, aí a gente entende que Jesus trouxe a plena revelação da palavra de Deus para nós. Podemos entender isso? Podemos? E Paulo nos revelou que a palavra de Deus é a nossa espada. Então Jesus trouxe a plenitude da nossa espada, para que a gente possa buscar a revelação pelo Espírito Santo de como usar, de como aplicar, com equilíbrio. Amém? As nossas armas estão aí. As nossas armas não são armas que levam à morte, são armas que levam à vida. Amém? E você pode escolher.
Lá em Isaías 53, que fala sobre a vinda do Messias, o sofrimento do Messias, fala lá que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz. Amém? E a gente acabou de ler em Mateus 28 que nos foi conferida toda a autoridade no nome dele. Com essa procuração no nome dele, nos foi conferida toda a autoridade. Eu quero pedir a você, ou aqui na igreja, ou na sua casa assistindo online, que está sentindo alguma dor, coloca a sua mão no local dessa dor. Você que tem uma enfermidade, coloca a mão no lugar dessa enfermidade. Você que está se sentindo triste e sem esperança, depressivo, coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por vocês. Eu não posso pedir para você vir à frente para a gente fazer imposição de mãos, porque a gente ainda está numa semi-quarentena. Amém, gente? Mas o Espírito Santo está com vocês aí também, ele não está só comigo. Então coloca a sua mão, porque é a sua fé. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Você vai ver que não vai ser uma oração longa. Você vai ver que não vou falar muita coisa. Mas a autoridade é como se Jesus estivesse falando. Então feche seus olhos aí. Seja curado em nome de Jesus. Sinta essa dor desaparecer agora em nome de Jesus. Sinta o calor envolver o seu coração e essa tristeza e essa depressão saírem agora em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Está com dor? Mexe aí. Passou a dor? Fica de pé. Passou a dor? Fica de pé. Mexe aí. Eu não conseguia fazer alguma coisa. Mexe. Faz o que você não conseguia fazer. Levanta sua mão. Ou então fica de pé. Você que a dor sumiu. Sumiu? Autoridade no nome de Jesus. É como se fosse uma procuração. A gente age em nome dele. Mas isso traz para a gente não só o poder, mas a responsabilidade. Porque onde a gente for, a gente representa ele. Amém? A gente estava lembrando num aconselhamento esses dias, quando a gente chegou na igreja Bola de Neve, eu e minha esposa. Olha para você ver o nível da situação. A gente veio de uma outra igreja. Glória a Deus pelo que a gente viveu na outra igreja, porque todas aquelas coisas cooperaram para o nosso bem, cooperaram para que eu estivesse aqui hoje, tendo esse entendimento, essa revelação para poder ministrar vocês também. Mas olha o ponto que chegou. A gente começou a frequentar a Bola de Neve, na época que era o outro logotipo ainda, antes de ser esse logotipo redondo bonitinho. Era aquele estilizado e tal. A minha esposa falou assim: Daniel, tem um adesivo bonito lá na lojinha, vamos comprar e colar no nosso carro? A gente está frequentando a igreja agora, Bola de Neve, a gente é Bola de Neve. Vamos comprar um adesivo lá e colar no nosso carro? Eu virei para ela e falei assim: peraí, não é assim. Não é assim. Porque a partir do momento que a gente colar o adesivo no nosso carro, a gente está representando a igreja onde a gente for com o nosso carro. A gente começou a frequentar agora, eu não sei qual é a visão da igreja. Eu não sei qual é a visão da igreja em relação a isso. Eu não sei como é a visão da igreja em relação àquilo. Eu não sei como é a visão da igreja em relação àquilo outro. Então espera. Aí eu agendei um aconselhamento com o pastor Davi. Pastor, eu quero saber qual é a visão da igreja em relação a isso aqui. Pastor, eu quero saber qual é a visão da igreja em relação àquilo ali. Pastor, eu quero saber qual é a visão da igreja em relação àquilo outro. E aí eu pude sanar as minhas dúvidas.
Tinha coisas que a gente tinha como prática que estavam fora da visão da igreja Bola de Neve. A gente teve a opção de mudar, de se submeter, porque era aquilo que a gente escolheu para a nossa vida. A gente se adequou. A gente optou por se adequar? Beleza, amor. Agora vamos comprar o adesivo e colar no carro, porque onde a gente for, a gente representa a Bola de Neve. Esse é um exemplo simples. Mas onde você vai, você representa Jesus. Onde você vai, você é um embaixador do reino de Deus. Você já perguntou para o Espírito Santo se a sua conduta, se a sua vida está de acordo com os preceitos que Ele tem? Está de acordo com a visão que Ele tem para você? Ah, mas não sei o que de título na igreja. Não estou falando de título, não estou falando de servir em ministério, não estou falando de aparência. Estou falando de você. Do seu crescimento enquanto indivíduo cristão. Templo do Espírito Santo e sacerdote do Deus Altíssimo. Você. Você já perguntou para o Espírito Santo? O que na minha vida que não está certo de acordo com a tua visão? O que na minha vida que está desequilibrado? O que na minha vida que eu preciso ajustar? Davi venceu o gigante, porque ele usou as armas que Deus instruiu ele a usar. Que Deus preparou ele ao longo do caminho. A Bíblia não revela quando ele começou a ser preparado com a funda. Possivelmente depois que ele foi ungido para ser rei. Amém? É possível? A Bíblia não fala. Eu acredito que ele tenha começado a ser preparado por Deus para usar a funda. Sobre a luta de Davi e Golias, falando sobre o arremesso com a funda. E foi comprovado pela distância, diferença de altura e tal, que é possível lançar uma pedra com força suficiente para se encravar na testa de uma pessoa. Foi demonstrado isso cientificamente. Só que Davi era um menino de 15 anos. O homem que atirou a pedra naquele documentário era um homem um homem adulto, forte, que o braço dele era quase a minha coxa. Então, dá para comparar a força de um menino de 15 anos com a força de um homem adulto? Exercitado? Não dá para comparar. Então eu creio que sim, houve a mão de Deus na questão da força da pedra, mas o preparo foi prévio. O preparo no manejo da arma foi anterior ao confronto, foi anterior à batalha. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente vive em uma guerra. Se você aceitou Jesus, você se alistou em um exército. Sabia disso? Quem sabia disso? Se você aceitou Jesus, você se alistou em um exército. Mas é melhor se alistar em um exército do que ser massacrado, porque antes de se alistar em um exército, você estava sendo massacrado por esse mundo. Hoje você está alistado em um exército. E hoje você tem a oportunidade de se capacitar e de se preparar para usar as armas que o Espírito Santo nos tem oferecido. Para que então, quando você tiver uma batalha a travar, você vença. Amém, gente? Romanos 10, para a gente encerrar. Versículo 8. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é, a palavra da fé que estamos proclamando, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia, jamais será envergonhado. Amém? Se essa palavra falou com você, eu vou pedir que você se coloque em pé, no seu lugar.
E eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir. Porque todo aquele, deixa eu voltar aqui, que confessa com a sua boca e crê no seu coração, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu vou fazer uma oração e eu vou te convidar a repetir. Eu vou pedir a gentileza de que toda a igreja repita essa oração. Porque, para que não aconteça de alguém que se sentiu tocado, seja roubado por vergonha ou constrangimento. Você não precisa se envergonhar, porque quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás de você, também vai estar repetindo essa oração. Amém, gente? Então, levanta as suas mãos, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio no meu coração que Tu és o Senhor, que Tu és Filho de Deus e que Ele Te ressuscitou dentre os mortos. E isso me traz esperança, porque o Senhor me prometeu a vida eterna. Eu te peço, me revela quais armas eu devo usar e me capacita no manejo dessas armas, porque eu não vou lutar de igual para igual com esse mundo ou com o inferno. O Senhor me salvou e eu estou no time que já ganhou. Então eu te peço, escreve meu nome no livro da vida e cuida de mim, que eu jamais me aparte da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Levanta sua mão aqui para frente. Vamos orar para a gente poder encerrar esse culto. Depois que a gente encerrar, vai passar aqui no telão o vídeo da agenda semanal da igreja. Amém, gente? Amém? E se você precisar de algum auxílio, de alguma orientação, de algum atendimento, a gente vai estar aqui para te assistir. Amém? Se você está assistindo o culto na sua casa e na oração você foi curado, você sentiu paz, manda uma mensagem no inbox, porque o testemunho é para a glória de Deus. Amém? Então manda uma mensagem aqui para a gente saber do seu testemunho, para a gente ter conhecimento, porque isso é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Se você está passando alguma dificuldade aí na sua casa também, precisa de auxílio, de assistência, manda uma mensagem no inbox que vai ter alguém para acompanhar a sua mensagem e te dar o suporte que você precisa. Amém? Levanta sua mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica com a sua mão levantada. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha acompanhar a cada um de nós, meu Deus, que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, que o Senhor venha nos cercar e nos cobrir com a Tua paz, que o Senhor venha nos envolver com a Tua presença e nos conceder a revelação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, que nós possamos seguir no rumo e alcançar, meu Pai, os Teus planos para nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados de acordo com o Seu propósito. Nós queremos saber qual é esse propósito, para que nós possamos alinhar a nossa jornada, Pai. Então nos abençoe em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Pai. Amém.
Deus abençoe vocês, gente. Vai ter saída aqui na frente pelos fundos. Amém? E se você precisar de qualquer coisa, a gente está aqui. Eu, os diáconos aqui que estão de escala também, para que a gente possa te ajudar no que você tiver necessidade. Deus te abençoe. Ao som da sua voz, tudo se transforma de glória em glória. Eu viverei, voz que é poderosa, som de muitas águas.